Tô aqui com o Ale, que teve lá no jogo do Atlético. Eu tô aqui com o nosso Paulo Azeredo, que está acompanhando o dia do Atlético. Paulinho, a ressaca passou, Paulinho? Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite. Você e o Ale, né? Bem-vindos novamente aqui com a gente. Depois da decisão, realmente passou, João. É o que você disse, né? O Atlético agora tem que pensar pra frente, tem que realmente aprender com o que aconteceu, mas tem que lamber as feridas e pensar pra frente. Faltam 2 partidas e o Atlético no Brasileiro, em que ele ficou devendo, ele precisa dessas vitórias. Na verdade, se ele vence amanhã e o Juventude e o Fluminense tropeçam, e aí um tropeço poderia ser até um empate, o Atlético matematicamente se garante na Copa Sul-Americana. Mas a Copa o que restou ao Atlético é a Copa Sul-Americana. Matematicamente o Atlético não alcança mais a pré-Libertadores, então o Atlético tem que buscar esse objetivo, seria mais uma competição para 2025. E aí, João, nós tivemos treinamento hoje fechando a preparação, mas a notícia mesmo do dia ficou por algo que já vinha sendo aqui noticiado há algum tempo pela Itatiaia, mas que veio mais à tona a discussão quando ele se pronunciou no microfone da Itatiaia lá em Buenos Aires, o Paulinho falando que jogou, né, desde o início do ano, vem se recuperando de uma lesão. Inicialmente o que se buscou foi um tratamento conservador e hoje, tá aí para você que tá no YouTube, quem não tá, vale a pena entrar no @Itatiaia Esporte, para quem não acompanhou, evidentemente. Hoje ele se pronunciou em uma de suas redes sociais, né, o Twitter, explicando como tudo aconteceu, né? A sequência cronológica dos fatos da recuperação dele, tá na tela lá, e ele finaliza dizendo que nos próximos dias vai passar por um processo cirúrgico para se tratar e retomar aí a recuperação de uma fratura por estresse na região da canela tíbia, né? Informação que o Ale Oliveira trouxe ao final do jogo do Atlético. O Ale disse ainda na cabine lá no Monumental de Nunes que o Paulinho precisaria passar por uma cirurgia. E agora está confirmada a informação que você trouxe. E agora com mais à vontade, né? Porque ele mesmo falou, né? Então aqui não tô cometendo nenhuma traição a uma pessoa que eu gosto e um jogador, o João, que sinceramente, o Paulinho caiu de produção e tá explicado aí o principal motivo, né? Não é o único, mas é o principal. Que um jogador que não tem mais jogador assim não, viu, João? Que vai jogar com dor, que vai jogar muita dor, machucado, precisando de cirurgia, tentando cumprir os seus objetivos, tanto que o Paulinho ficou fora de várias partidas aí do Campeonato Brasileiro, tentando minimizar essa dor, tentando jogar um pouco mais saudável, e agora que os objetivos já não foram alcançados e que não tem mais a cumprir, ele enfim vai passar por um processo cirúrgico e a gente espera uma boa recuperação, mas eu sei que o torcedor, ele é muita emoção e tá certo, e eu não sou comentarista de torcedor, ô João, cada um com a sua paixão, né? E fez críticas ao Paulinho, né? Porque realmente o Paulinho joga mais do que jogou, né? Principalmente nessa reta final de temporada. Mas se a gente parar pra pensar que o cara precisava dessa cirurgia que ele vai fazer agora, há muito tempo, e ele mesmo assim tava jogando, encarou, sabendo que ele poderia ser criticado, como foi várias vezes, então queria parabenizar o Paulinho. É um baita jogador, é um dos grandes ativos do Atlético, Paulinho, joga muita bola. A grande maioria não sabia dessa informação da contusão do Paulinho, de que ele vinha jogando, né, meia boca ali, e esse é o tipo de coisa que também não dá pro cara falar, porque se o cara falar que ele não tá 100% e vai pro jogo, vai falar que é desculpa, né, João? Eu acho que não é nem esse o pior problema, é que ele vai tomar 15 por jogo no lugar em que ele tá com problema. Verdade. Se o Paulinho fala, eu tô com um problema no tornozelo direito, no joelho esquerdo, na canela, como vai foi, né? tomar 15 pancadas por jogo ali. Então não dá pro cara falar, gente, tô jogando aqui no sacrifício, vou ter que operar depois da temporada. O cara não pode fazer. E fora que o clube e a comissão técnica seriam muito criticados, né? Por não pensar na saúde do jogador e tal. Então ele chamou pra ele. Porque quem teria o desempenho abaixo seria ele. Muito provavelmente, como aconteceu. E as críticas foram direcionadas a ele, né, João? Então achei que foi corajoso e ele fez o que ele pôde dentro das limitações dele, João. O Paulinho é daquele nível e daquele tipo de jogador que o Atlético quer, que o Atlético precisa e que o Atlético conta para ser campeão. Foi o que mais sentiu, né, João? Eu falei após o jogo sobre a necessidade do Atlético refletir sobre o seu elenco do ano pro ano que vem, para a próxima temporada, e eu mantenho absolutamente tudo que eu disse, tudo que eu penso.
O Atlético precisa dar um passo além na qualificação do seu elenco se tiver o objetivo de ganhar esse tipo de competição. Poxa, mas com esse elenco que tá aí, chegou até final. Ótimo, mas talvez a diferença de um banco melhor, de um elenco mais forte, foi a diferença que deixou no quase para o campeão. E no brasileiro também, né, João? No brasileiro, eu acho que a coisa é muito mais grave, Paulo. Não, digo assim, com um elenco melhor, possivelmente chegaria em um lugar melhor também, né? Eu penso diferente. Eu acho que teria obrigação de chegar num lugar melhor com o próprio elenco que tem. Não, com esse elenco, a campanha que tem no brasileiro é uma campanha muito abaixo daquilo que poderia, e inclusive daí vem a minha grande crítica ao técnico Milito. Eu acho que o Milito tinha obrigação no Campeonato Brasileiro de entregar no mínimo 5 a 6 posições à frente do que está. Esse elenco do Atlético, mesmo dividido, mesmo disputando outras competições, era um elenco que tinha a obrigação de estar ali nos 7 melhores do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque perdeu ponto pro Atlético Goianiense, pro Juventude, pro Criciúma, para todo mundo que está na parte de baixo, com um elenco que o banco tem a obrigação de ser melhor do que o titular desses times. Com certeza. Então o Milito, nisso aí, para mim, é imperdoável no trabalho do Milito. Ele tinha obrigação de ter o Atlético, mesmo com todos os problemas que enfrentou, o Atlético entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Tinha que ter. Agora, acho também que é preciso a torcida do Atlético fazer uma análise um pouco mais ampla do processo. Eu vi um massacre nas últimas 48 horas à diretoria do Atlético que eu não entendo ser correto. Eu não entendo ser justo. A diretoria do Atlético tem erros? É claro que tem, gente. Todo mundo erra, todo mundo tem erro, todo mundo tem problema. Agora, uma coisa é o Atlético de 5 anos atrás, que foi um Atlético que brigou para se reerguer depois de perder para o Afogados de Ingazeira. Outra coisa é o Atlético de hoje. O mesmo vale para o Cruzeiro de semana passada. Uma coisa era o Cruzeiro. Como é que chamava aquele time lá do... O Souza. O Souza da Paraíba, que estava na Série B, pro Cruzeiro que perde uma final de Copa Sul-Americana pro Racing. Dava pro Cruzeiro vencer uma final contra o Racing? Possivelmente sim. Se o Cruzeiro tivesse mais 3, 4 peças no elenco, poderia vencer o Racing? Provavelmente sim. Mas não dá para comparar o Cruzeiro que o Ronaldo pegou e o Cruzeiro que o Pedrinho pegou do Ronaldo pro Cruzeiro que encerra a temporada. Não dá para pegar o Atlético, que a diretoria do Atlético pegou há 4, 5 anos atrás, para um Atlético que hoje chega em final de Copa Libertadores. O que a gente está cobrando é um passo a mais, é um algo a mais, mas também não dá para ir para o radicalismo de meia dúzia. E alguns não é só radicalismo, não, tem oportunismo político também, né? De disputa política eterna dentro do clube, de querer transformar tudo em terra arrasada, porque isso não é correto. Acho que o Atlético teve erros no seu departamento de futebol esse ano, acho que vem tendo alguns erros já há algum tempo, né? Alguns jogadores que não deveriam ter ficado, alguns jogadores que já deveriam ter saído. O Atlético não podia ter passado o ano inteiro com o Vargas, com Allan Kardec, me lembra aí mais 2 ou 3, Ale, que... Eu iria... Igor Gomes. Não tem condição nenhuma. Não dava, né? Tem uma turma aí que é dura, hein, o João. E aí a gente tem que lembrar, né? Porque o início de tudo é quando o Filipão, acho que até de forma justa, pelo que ele fez em 23, ele e a direção resolvem continuar o trabalho, né? O Filipão, ele termina o turno como primeiro colocado, foi o primeiro colocado da segunda parte do campeonato, melhor defesa da competição e terceiro do brasileiro. Vou continuar. Filipão, vai continuar? Vou continuar, tô com saúde, tô com disposição. Corinthians 1-0 no Bahia. Eita, nós. 14 minutos do primeiro tempo, gol do Memphis. Golaço, inclusive, viu? Tá uma cavadinha lá, Reinaldo, rapaz. 8ª vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E esse resultado é importantíssimo para o Cruzeiro. O Filipão vai continuar. Aí, o professor, quem que você quer que fique aqui desse elenco? Eu quero que fique o Vargas, eu quero que fique o Kardec, eu quero que fique o Cadu,
eu quero que fique o Igor Gomes, eu quero que fique o Edenilson, eu quero que fique o Patrick. Se eu quero, você vai usar esses caras? Vou usar. Passou 2 meses, 3 meses, o Felipão numa nhaca danada, sai com um trabalho horrível, né? Em 24 foi horrível. E deixa essa herança aí pra direção reformar, já sem o Rodrigo Caetano. E talvez seja o melhor da área dele aí, né? Com o Vitor, que tá, evidentemente, numa curva de aprendizado. Que é normal para todo mundo, em toda profissão. E aí começa, sabe, uma tentativa de reformular o grupo, mas com o trem andando. Eu vou te dar um dado aqui que pode dar uma polêmica aí, ô João. Vai ser difícil você pegar o time do Campeonato Brasileiro, pode pegar aí, que contratou 4 jogadores que são titulares. 4 titulares. Por exemplo, o Maurício foi contratado pelo Palmeiras e hoje não é titular. Felipe Anderson, quando ele é titular, não joga, porque não joga bem. O Flamengo gastou uma nota nos gringos lá e não são titulares. E assim, o Atlético, ele entra na final do campeonato com 4 jogadores que vieram na janela de agora. Você fala assim, mas eu não contrataria esses jogadores. Mas aí você tem que falar com a comissão técnica. Mas aí eu acho que é o grande ponto de análise do Atlético e é onde se comete talvez a grande injustiça nesse momento. Eu não acho, diferente de alguns colegas, de algumas opiniões de torcedores, que está faltando investimento no Atlético. Eu não acho que falta investimento. A folha de pagamento do Atlético é cara, é uma das mais caras do Brasil. O Atlético gastou muito com contratações de jogadores. Gente, essa história, o cara veio de graça. Ninguém vem de graça. O que acontece muitas vezes é que aquilo que você paga pro cara, você paga diluído ao longo do contrato. Luvas, né? Você paga de luvas, você paga de aportes que você vai dividindo ali. Foi o caso do Bernardo. Contrato. Ninguém vem de graça, não. Tem um custo embutido ali na transação. O Atlético tem uma das melhores estruturas do Brasil. O Atlético só viaja em voo fretado. O Atlético tem hoje salário em dia, o Atlético tem um bom CT, o Atlético tem departamento de scout, tem departamento disso, departamento daquilo. O Atlético tem uma boa estrutura de trabalho. Eu não acho que falta por parte da direção do Atlético investimento. Acho que talvez tenha faltado por parte de quem teve esse recurso à disposição, um melhor uso desse recurso. É isso. E aí eu acho que é onde entra a diretoria do Atlético e acho que o momento de entrar é esse. Porque você também não mexe numa estrutura, numa cervical de um clube no meio da temporada. O Atlético teve um problema muito grave quando perde o Rodrigo Caetano. Acho também, gosto muito do Rodrigo, acho um baita profissional, até torço para que ele volte pro Atlético, né? Porque tem um bochicho aí que ele estaria insatisfeito na CBF, poderia voltar. Acho que se voltar é um baita reforço, mas acho que ele, o Rodrigo, também teve erros. O Rodrigo teve erro ao manter Allan Kardec, o Rodrigo teve erros ao renovar o Vargas, ele teve erros também nesse processo. Acho que dentro daquilo que é oferecido pela direção do Atlético aos que executam o futebol do Atlético, e aí entra diretoria de futebol e comando técnico, o Atlético tem mais do que a grande maioria. Mas acho que talvez tenha sido mal utilizado por quem teve isso à sua disposição. Eu vou te dar um exemplo claro, né? Eu falei aqui dos 4 titulares, então você muda quase metade do time na janela do meio do ano. O Fausto Vera, ele custou quase a mesma coisa que o Garro, que hoje talvez seja o melhor meia do Campeonato Brasileiro no Corinthians. Quase o mesmo valor. Mas aí você tem que ver o seguinte, que é uma coisa que o torcedor sempre esquece. Você vai no Garro ou você vai no Vera, né? Não, isso aí é uma coisa que é difícil. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas tô falando, mas se o treinador pediu. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Ali. Desculpa a sinceridade, mas ninguém precisa esperar que o dono do Atlético, quem comanda a SAF do Atlético, vai falar o seguinte: eu vou buscar fulano, eu vou buscar ciclano. Esse papel é do diretor de futebol, lógico, e do técnico. Eu colocaria a responsabilidade 100% na diretoria se não tivesse tido recurso, condição, estrutura para fazer. Aí pode vir um argumento: olha, tá bom, mas são eles que contratam essas pessoas. Mas muitas vezes também se é vítima da circunstância. O diretor de futebol do Atlético foi puxado para a seleção brasileira. Não é uma coisa que você estala o dedo e arruma um diretor de futebol no meio de um
uma temporada do ano do Brasil, não, gente. E outra coisa, você pegar aí, pode pegar aí o videotape, né? Como o pessoal mais antigo, todo mundo vai falar no início do campeonato que os três melhores elencos eram Palmeiras, Flamengo e o Atlético. Mas eram. E aí Tanto era que o Atlético chega a 2 decisões. Então... Agora, pra mim, a diferença do Atlético que chega numa decisão e perde por um Flamengo e Botafogo que chega numa decisão e ganha, foram 2 diferenças. Diferença número 1, principalmente para a decisão da Libertadores. O técnico foi mal para burro. Muito mal. O Milito tem muita responsabilidade na derrota do Atlético pro Botafogo. Nosso comentarista aqui passou o primeiro tempo inteiro dizendo: gente, tem que mexer. Gente, tem que ir mais pra cima. O cara não mexeu, ficou com 3 volantes, 2 meias, contra um Botafogo com 1 a menos, encheu o Botafogo de coragem. Botafogo foi pra cima, acreditou no jogo e ganhou. Então o Milito foi mal pra cacete no jogo. Ponto. Pra mim, a derrota da Libertadores, o maior responsável é o Milito. Agora, quando você pega a conjuntura dos 2 jogos que o Atlético perdeu, o Atlético tem um banco muito pior do que o banco do Botafogo e do Flamengo. O Atlético é pior do que os 2, né? Pô, cara, mas vamos lá. O elenco do Atlético é pior. Vamos lá. Se você pega os 4 caras top do Atlético, tá? Hulk, Paulinho, Scarpa e Arana. Eles jogam em Flamengo e Botafogo. Você pode preferir um aqui, outro ali, mas não estão abaixo dos... Os foda do Galo não estão abaixo dos foda desses times. Concorda comigo? Concordo. Você concorda? Sim. Tem lógica no raciocínio? Não sei se seriam titulares, mas disputam posição. O goleiro do Atlético é do mesmo patamar, ou melhor, do que pra mim é melhor do que o do Flamengo. Sim. Pra mim também. Sim. Então, tá ali no mesmo patamar. O Botafogo tem mais 2 ou 3 jogadores ali de seleção estrangeira. O Flamengo também. O Atlético também. Concorda com isso? Tem. Então, quando você pega o time titular, pra mim, é no mesmo patamar ou muito próximo. Pra mim, o problema começa, e foi o que eu disse domingo, quando você olha pro banco. O elenco. Isso. O elenco que a gente tá falando. Pro elenco, pro banco de reserva. Porque aí o banco do Flamengo numa final de Copa do Brasil dava pra olhar pro banco e ter Cebolinha, Bruno Henrique, Alcaraz, e aí vai, Pedro, que nem jogando tava. Quando você olha pro banco do Botafogo, o Tiquinho Santos, que foi o artilheiro do Brasileiro Estrela do ano passado, nem lembrado é. Tiquinho Soares e o Júnior Santos. Mas eles Matheus Martins. Acertei, né, Ale? Acertou, lógico. O Tiquinho Soares ou o Júnior Santos. Um é artilheiro da Libertadores, o outro foi artilheiro do Brasileiro do ano passado. O Eduardo nem entrou. Matheus Martins. E aí fez a diferença pro Atlético perder o título. E há uma grande diferença entre cobrar do Atlético uma qualificação maior ainda do banco para que nesse tipo de disputa faça a diferença e querer transformar que tá tudo errado no Atlético. Na minha opinião, não está. E aí acho que o Atlético perde nesse comparativo não por falta de investimento. Perde por escolhas equivocadas dos técnicos e dos departamentos de futebol dos últimos 2 anos. Porque com o dinheiro que pagou pro Vargas, que ganha um pau por mês no Atlético, você contratava coisa melhor. Então faltou investimento de acionista? Não. Talvez faltou melhor escolha de quem podia escolher entre ter o Vargas e ter outro. Né? O Allan Kardec, quanto é que ganha no Galo? Faz a conta de gol por jogo do Allan Kardec. Então, pra mim, eu acho que todo mundo tem responsabilidade quando perde, todo mundo tem mérito quando ganha. Mas não dá pra transformar numa coisa simplista de só dizer, o Atlético não tem investimento. Tem investimento. Talvez quem teve o investimento na mão não fez as melhores escolhas. Fez uma boa escolha para um bom time, porque o Atlético tem um bom time e ninguém chega à final de Copa do Brasil e de Libertadores se não tiver bom time. Mas faltou um pouquinho de elenco. E que se tivesse sido um pouco melhor escolhido por quem tem essa delegação, talvez o resultado fosse melhor. E aí, eu acho que essa é a reflexão que o Atlético tem que fazer. Vai pagar essa curva de amadurecimento de todos esses profissionais, vai mexer nisso, não vai mexer, para pensar no ano que vem. E assim, tudo bem, eu acho justo pensar assim, mas
o Flamengo, o Botafogo ou até o Palmeiras tem elencos melhores, né? Eu acho que não para a diferença desse ano de 2024, ô João. Sabe quanto tá o placar do Atlético contra esses times nesse ano? Flamengo 8, Atlético 3, Palmeiras 6, Galo 1, Botafogo 6, Galo 1. Fala assim, não, mas eles são melhores. Não são melhores, para essa diferença. Aí você vai para a parte de baixo da tabela, porque quem é melhor ganha. Então essa é a lógica. Quem é melhor ganha. Botafogo ganha porque é melhor, Flamengo ganha porque... Tá bom. Por que não ganha do Dragão, do Atlético Goianiense? Por que não ganha do Cuiabá? Por que não ganha do Criciúma? Por que não ganha do Vitória? Aí é onde eu acho que entra Entendeu? muito a responsabilidade do Milito. E outra coisa. O Milito tinha condição de terminar, mesmo chegando a uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, o Milito tinha a obrigação de chegar entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. O Milito tem 2 dívidas pesadas com o Atlético. Perder ou ganhar uma final do Botafogo, ali, é do jogo. Aliás, o Botafogo chegou na final para todos nós. Nós fomos jantar nas 2 noites anteriores ao jogo. Comendo aquele churrasco lá na Argentina que você ficou de pagar e não pagou. Nossa, eu tinha que vender o Celta. E não pagou. Botafogo era favorito. E nós falávamos, e você, com a sua experiência, dizia, não, pra mim o Botafogo é favorito. Você não escondeu isso nem da torcida do Galo, dentro da Casa da Massa, lá em Buenos Aires. Nem eles estavam. A turma chegava e falou assim, e aí, Ale? Ó, Botafogo é favorito. Eu vi você fazendo isso. Agora, 10 contra 11, o jogo inteiro, seu Milito lambuzou a decisão do Galo. E aí vamos para outra grande dívida do Milito, na minha opinião, com o Atlético. Com o elenco que o Atlético tem, talvez não fosse elenco para ganhar brasileiro de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Concordo com isso. Agora, para ficar em 14º, aí é brincadeira, né, amigo? Aí faltou, aí o técnico tem que entregar o boné, Pra né? quem não entendeu o jogo ainda, eu vou só resumir como acaba o primeiro tempo, João. Primeiro tempo, Botafogo com um jogador a menos, vencendo por 2-0, com um segundo volante, não tinha nenhum primeiro volante, um segundo volante, que é o Marlon Freitas, e 4 atacantes. O Galo, com um jogador a mais, perdendo por 2-0, com 3 zagueiros e 2 volantes. Esse é o resumo do que aconteceu na primeira parte da decisão.